Vamos lá, 1 de Pedro, capítulo 2, 9 e 10. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Glória a Deus. Uma coisa que a gente precisa saber, e com base nesse texto, que ninguém é fruto do acaso. Por mais que as circunstâncias, a história que te contaram na concepção dos seus pais, como que eles se conheceram, como você foi gerado, talvez num acidente de percurso, ou apenas numa noitada qualquer, numa aventura, mas uma coisa é certa, você não seria gerado por acaso. Você foi feito intencionalmente por Deus para um propósito. O problema é que quando nós não encontramos esse propósito, nós vivemos uma vida perdida, sem rumo, sem direção. Vivemos na tese do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Quando que, na verdade, nós que reconhecemos o nosso propósito, nós que temos que conduzir a vida na direção do nosso propósito. Eu não sou levado pela vida, eu conduzo a minha vida a partir do propósito, mas para isso eu tenho que conhecer esse propósito. Viver sem propósito é igual sair de casa e sem ter para onde ir. Imagina, eu tiro o meu carro da garagem, e vou sair por aí, na doida. Andando numa rua, entro na outra rua, vou para outro bairro, daqui a pouco acaba a gasolina e eu não cheguei em lugar nenhum. Assim é o homem que acorda e não tem um propósito. Ter um propósito significa que eu sei para onde vou e o que vou fazer. Quando eu, por exemplo, planejo que vou viajar para Fortaleza de carro, eu defini qual é o meu destino, qual é o meu propósito, chegar lá em segurança, com saúde, com a minha família. Para isso eu faço um planejamento. Quanto de gasolina? Preciso abastecer onde? Que suprimentos? Que hora eu saio daqui? Qual a rota eu vou pegar? Qual é o melhor caminho? Qual é a melhor estrada? O meu carro está em manutenção? O meu pneu está careca? O meu carro tem condições de chegar até lá? Olha como o propósito, ele faz com que tudo ganhe um sentido. Tudo começa a ter uma direção, um planejamento. E aí, eu não sairei de casa a ermo para gastar simplesmente a gasolina. Eu vou com o objetivo a partir de um propósito muito claro. Mas para conhecer o meu propósito, antes disso, eu preciso ter convicção acerca da minha identidade. Identidade é aquele cartãozinho verde que todo mundo tem. Aquele papelzinho verde que tem ali o seu nome, a sua filiação, a data de nascimento, uma foto 3x4 horrorosa, que todo mundo é feio na 3x4, todo mundo, menos a Fernanda, mas todo mundo fica feio naquele bicho. E para piorar, tem um dedão que não sei como, o meu dedo ali parece que tem 3 dedos. Um borrão preto que ele vai quase de ponta a ponta no bicho ali. O meu dedo é desse tamanho, mas o meu dedo ficou quase desse tamanho no cartãozinho de identidade. Que troço horroroso. Mas aquilo ali meio que define quem eu sou. Quando eu vou em algum lugar desconhecido, eu vou num prédio para ser identificado, ou eu vou em qualquer lugar para ser identificado, o que as pessoas pedem? A minha identidade. Aquele cartãozinho verde meio que define quem eu sou. Mas essa identidade é terrena. Deus, ele quando me fez, ele me fez com uma identidade clara. Quando eu vejo ali filiação, não necessariamente é Hélio de Oliveira dos Santos ou Enilde Fortes de Oliveira dos Santos. Mas a filiação está ali. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A data de nascimento não necessariamente 11 de abril de 1977, mas a data de nascimento, o dia que eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. A nacionalidade, brasileiro, natural, Rio de Janeiro.
Mas aquele que tem a identidade em Deus, ele foi gerado a partir da cruz do Calvário, nascido em Cristo, o nosso Senhor. Não tem mais a marca do borrão do dedão que define minha identidade. Eu tenho a marca do sangue de Jesus Cristo sobre a minha vida, e Ele que define quem eu sou. E quando eu tenho convicção acerca da minha identidade, isso fica claro o meu propósito. E aqui nesse texto que a gente leu na carta de Pedro, ele define a minha identidade e aponta o meu propósito. Bora lá? Olha o que o texto vai dizer. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Esse sou eu e esse é você. Deus nos olha sob essa perspectiva. Você pode dizer, eu sou pobre, sou miserável, nasci numa família pobre, eu não tenho muita condição, não tenho muito talento, não tenho muito estudo, não tenho muita instrução, mas Deus te vê assim. Você é a geração eleita, você é o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Esse sou eu. É a minha identidade. Agora olha o propósito. Para quê? Anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo de Deus, mas agora, qual a tua identidade? Sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nunca duvide acerca da sua identidade, porque a sua identidade vai apontar para o seu propósito. Eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns homens que foram chamados por Deus para um propósito, para uma missão clara. E essa missão só aconteceu depois que eles tiveram convicção acerca da sua identidade. Não dá para viver um propósito sem identidade. Por isso que a gente vai ver aqui que o inimigo vai fazer de tudo para gerar ruídos e dúvidas acerca da nossa identidade. Mas a partir desse texto, e a minha missão aqui hoje é gerar em você uma consciência de quem é você de fato e qual é o propósito para o qual você foi criado. Quando a gente olha alguns personagens aqui, eu vejo, por exemplo, Noé. Noé tinha um propósito, mas esse propósito só foi executado depois que ele tinha consciência de quem ele era. Nós conhecemos a história de Noé e muitas vezes quando vamos ler a história de Noé, nós lemos a partir do capítulo 6. E o capítulo 6 vai trazer detalhes sobre a construção, detalhes sobre o chamado de Deus, detalhes sobre o tempo do dilúvio, detalhes sobre o tempo em que a terra ficou inundada. O capítulo 6 de Gênesis vai trazer esses detalhes. Mas o capítulo 5, muitas vezes a gente pula, porque traz uma sucessão genealógica que nos incomoda, nos dá preguiça de ler. Lameque gerando não sei quem, gerando não sei quem, gerando não sei quem, viveu tantos anos, opa, passa esse troço batido. Mas eu vejo aqui, no capítulo 5 de Gênesis, no versículo 29, quando fala que Noé foi gerado, aqui está claro o propósito, ou está clara a identidade de Noé, que apontaria para o seu propósito. Olha o que diz, versículo 29. Lameque deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Esse versículo 29, no capítulo 5 de Gênesis, traz muito claro: Noé, você foi gerado, porque Noé significa consolo, descanso. Noé, você é pequenininho, você vai crescer, mas você saiba que você é consolo, você é descanso, essa é a sua identidade. E a partir dessa sua identidade, você vai receber um propósito, uma missão. Se você for fazer as contas, você vai ver que o Enoque, aquele que foi arrebatado, que teve um encontro com Deus, gerou Matusalém. Matusalém gerou Lameque, Lameque gerou Noé. Mas se você for fazer as contas que tem no capítulo 5, você vai ver que enquanto Matusalém ainda era vivo, Noé também era vivo. O avô de Noé era Matusalém, cujo pai teve um encontro com Deus tão próximo que a terra não suportou ter ele aqui conosco. E ele foi arrebatado para viver com o Senhor. Noé foi criado nesse ambiente.
embora todo mundo fosse tomado por uma geração corrompida, por mais que todos ao redor fossem influenciados pelo ambiente de violência e hostilidade que havia, Noé cresceu nesse ambiente, mas ouvindo do seu avô e ouvindo do seu pai. Você é consolo, você é consolo, você é consolo, você é diferente, você tem um propósito, você tem uma missão, essa é a sua identidade e o ambiente não pode corromper a sua identidade. Noé cresceu com isso e a partir da sua identidade, ser consolo e descanso, ele fez o que fez e Deus, a partir dele, mudou a história da humanidade. Você vê aqui um grande homem também, Gideão. Gideão tinha um propósito. Você observa que o povo vivia escravizado, oprimido pelos midianitas. Tudo que o povo produzia, os midianitas vinham como gafanhoto e destruíam tudo. Gideão, no meio desse cenário, com medo, apavorado, malhando trigo no lagar, mas ali assustadão. De repente, o anjo aparece para ele. No chamado, o que o anjo chega e reforça a sua identidade, dizendo o seguinte: Gideão, você é um poderoso guerreiro. Em outras versões vai dizer: Gideão, você é um varão valoroso. Ele fala: sou nada, sou o menor da minha casa, a minha família não tem muita representatividade, eu não posso, eu não sou capaz. Mas Deus ali reforçou a identidade dizendo: você é um poderoso guerreiro. E a partir da identidade de Gideão, surgiu um propósito. Ele, como você conhece a história, ele com 300, desbaratou um exército poderoso, porque poderoso é o Senhor que chama, capacita e vai junto. Outro camarada, Davi tinha um propósito. Mas antes de cumprir o seu propósito, Deus reforçou sua identidade. Você vai ver no primeiro capítulo de Samuel, capítulo 16. Você vai ver que Davi estava ali de trás das malhadas. Davi estava cuidando do gado do seu pai. Desprezado dentro de casa porque ele era o menor, ele era o pequeno, menos significativo, digamos assim. Deus então aparece para ele ali, através de Samuel, e unge rei. Diz que ele é o escolhido. Você foi chamado, ungido, consagrado para ser o rei de Israel. Não tinha coroa, não tinha palácio, não tinha cetro, não tinha ainda a posse. Ele continuou no mesmo lugar. Ele continuou em casa, continuou no lugarzinho lá escondido. Mas uma coisa brotou no seu coração: a certeza de quem ele era. Eu estou aqui na malhada, mas eu sou rei. Eu estou aqui esquecido, mas eu sou rei. Capítulo seguinte, aparece um gigante no meio da história. Ele fala: meu irmão, eu sei quem eu sou. Eu não sou o pequeno que meus irmãos falam que eu sou. Eu não sou aquele indefeso que o Saul acha que eu sou. Mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, aquele que me chamou rei. E é em nome dele que eu vou. Ele tinha convicção da sua identidade. E isso resultou no seu propósito. Outro camarada, Moisés. Moisés tinha um propósito: ser o libertador de Israel. Mas Moisés tinha que antes ter uma convicção da sua identidade. Moisés, com 80 anos, fugitivo, homicida, perambulando pelo deserto, cuidando do gado do seu sogro. E quem ele era? Eu sou um assassino. Eu sou um homem marginalizado. Eu sou um fugitivo do sistema de governo dos egípcios. Esse ele pensava que era. Deus então antes aparece para ele e mostra para ele quem ele era. Moisés, você será o libertador do meu povo. Eu? Como eu? Você será o libertador do meu povo. E a partir dessa identidade cravada no seu coração, surgiu o propósito. E aí sim, Deus o usou de modo extraordinário e de modo poderoso. Por isso que o inimigo, ele usa muitas vezes pessoas, circunstâncias, para gerar ruído e dúvida acerca da nossa identidade. É a estratégia que ele usa. Lembra de Eva no jardim do Éden? Eva foi criada, assim como Adão, foi a partir de Adão, logo, por inferência, Eva foi gerada à imagem e semelhança de Deus. Ela carregava essa responsabilidade de ser a imagem e semelhança de Deus. A serpente, então, quando aparece para ela, gera dúvida na sua identidade, dizendo o seguinte: Eva, se você comer do fruto,
será semelhante a ele. Opa, eu não era? Será que eu sou? Será que eu não sou mais? E Eva se deixou levar por essa dúvida na sua identidade, por isso ela caiu. Mas o diabo fez a mesma coisa com Jesus. O Espírito levou Jesus para o deserto. Levando Jesus para o deserto, então o diabo ousadamente tenta plantar uma dúvida no coração do próprio Jesus. Olha que ousadia. E ele diz: se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, se lança daqui e dá ordem aos anjos para te livrar. Faz o seguinte: se você prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos e a glória deles. Jesus disse e pensou assim: eu sei quem é meu Pai. Eu sei que Ele me ama. E Ele me prometeu que me glorificaria se eu cumprisse o propósito até o final. Por isso que quando Ele ressurreto aparece, Ele diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra. E o nome do Senhor Jesus foi glorificado acima de todo nome, porque Ele tinha certeza da sua identidade. Por isso o inimigo vai dizer para você: você é um cachaceiro, você não tem jeito, você é um prostituto, você é um promíscuo, você foi criado nesse ambiente, você é assim, não tem jeito para você. E por isso você é levado de um lado para o outro, influenciado pelos seus amigos, comandado pelas suas emoções, comandado pela sua própria carne. Mas o Senhor, Ele te diz nessa noite: você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, chamado e escolhido para anunciar as virtudes do Senhor e glorificar o nome do Senhor a partir da sua vida. Sai desse lugar. Para de pensar que você é um Zé Mané. Por isso, deitado com prostitutas, nos botecos, bêbado, caindo por aí. Esse é você? Essa é a sua identidade? Você é tão pequeno. Você é tão pequeno. Mas Deus te fez grande para a glória dEle. E o nome dEle vai ser exaltado e glorificado a partir da tua vida. Entenda a tua identidade e por isso entenda o seu propósito. Você tem um propósito. Segunda coisa, o cenário que você foi plantado é o cenário ideal para você florescer e desenvolver o seu chamado e o seu propósito. Olha que interessante, nós falamos aqui sobre Noé, Davi, Gideão e Moisés. O que eles tinham em comum? Vamos lá, Noé, Gideão, Davi e Moisés. Os quatro foram plantados e gerados num ambiente de hostilidade e de adversidade. Olha o cenário. Noé nasceu e foi gerado, desenvolveu o seu propósito em meio a uma geração amaldiçoada por Deus. Nós vemos que Davi foi gerado e plantado e desenvolveu o seu propósito debaixo da opressão dos filisteus. Gideão desenvolveu o seu propósito debaixo da opressão dos midianitas. Moisés desenvolveu o seu propósito enquanto o povo hebreu era escravizado no Egito. Como é que pode? O cenário adverso, terrível, mas eles tinham convicção da sua identidade e por isso entenderam que o ambiente, por mais hostil que fosse, fazia parte do plano e do propósito. Quando nós entendemos quem somos, não questionamos ou culpamos o lugar onde fomos plantados. Quantas pessoas patinam na sua identidade, justificam suas falhas de caráter pela educação que teve, pela criação que teve. Eu nasci numa casa onde eu aprendi assim. Eu vivi no meio de um ambiente de prostituição. Eu vivi num ambiente onde todos bebiam, onde todos se drogavam. E por isso, de alguma forma, você culpa, justifica sua falta de caráter, ou seu desvio de conduta, ou sua omissão, por causa do cenário que você foi plantado. Você se torna uma vítima. Você começa a se vitimizar. E a culpar, talvez, Deus por ter nascido nesse lugar horroroso. Você não pediu para nascer nessa casa. Você não pediu para nascer nesse lar. Você não pediu para nascer pobre. Você não pediu para nascer no ambiente de violência e hostilidade. Você não pediu. Mas quando eu tenho
convicção da minha identidade e da minha consciência de propósito, eu vejo que o ambiente que eu estou plantado foi Deus que me levantou para, a partir de mim, dar um basta nessa sucessão de fracassos, de miséria, de prostituição e de vícios que tem acontecido até a minha chegada. Eu cheguei, eu nasci, e a partir de mim, toda a geração posterior será impactada e abençoada através do que Deus vai fazer na minha vida. Eu me levantarei como uma voz, com atitudes para dar um basta, e a partir de mim, tudo vai ser diferente. Nós vimos aqui que o cenário não era para derrotá-los, o cenário era para promovê-los. Quando nós olhamos para Golias e Davi, numa primeira vista, nós podemos olhar e vimos que Golias foi levantado para destruir Davi. Deus colocou Golias para promover Davi. Porque até Golias, Davi era o menor na sua casa, veio de trás das malhadas como um menino de recado dos seus pais para trazer recado e suprimentos para os seus irmãos que eram guerreiros. Mas diante daquela adversidade, ele então derrotou o gigante Golias. E a partir dali, toda a nação passou a saber que aquele pequeno era valente, porque Deus era com ele. Aquilo que aparentemente era para derrubar, era para promover. Por isso eu estou te dizendo, esse cenário que você foi plantado nesse bairro, nessa casa, nessa família, nesse ambiente de hostilidade, nesse ambiente de violência, nesse ambiente de miséria, nesse ambiente de pobreza, isso tudo é porque Deus não dá missões simples para pessoas simples. Deus dá missões especiais para pessoas especiais. Se você nasceu nesse ambiente carregado e terrível, meu irmão, é porque Deus te chamou, porque Ele conta contigo. Há uma expectativa no céu. Entenda que o Senhor te chamou, porque você, nesse cenário onde todos são violentos, miseráveis, cachaceiros, viciados, prostitutos, você é nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, chamado para a glória de Deus. Você vai fazer a diferença. Em você, toda a geração posterior será transformada a partir do seu propósito. Terceiro que eu vejo aqui, Deus é contigo e vai te fazer prosperar, porque você vai conseguir. Depois que você entende sua identidade, você entendeu que há um propósito até onde você nasceu, e agora você fala, tá bom, mas no meu caso é difícil. No meu caso não tem como. Quem sou eu para mudar a minha casa? Quem sou eu para mudar o que está acontecendo no meu bairro? Quem sou eu para transformar o meu mundinho ali ao meu redor? E aí a palavra me mostra que claramente Deus te chamou para isso, e Ele conta contigo, e Ele é contigo, e Ele vai te dar vitória. Quando Ele chamou Gideão, qual foi a primeira coisa que Gideão falou? Eu não posso. Eu não sou capaz. Aí o anjo fala, você é poderoso guerreiro. E aí ele reforça dizendo, no versículo 12, se eu não me engano, ele aparece e diz assim, eu estarei contigo. Você não vai sozinho. Quando Moisés é chamado por Deus, quando ele então entende a identidade e o propósito, ele fala, eu não sou capaz, eu sou gago, eu não sei falar, eu tenho dificuldade de fala. Aí o Senhor também, no versículo 12, o Senhor aparece para ele e diz, mas eu estarei contigo. Por isso eu digo para você, basta você assumir a questão da identidade e do propósito, porque o Senhor é contigo para transformar essa realidade que tanto está te trazendo para baixo, tanto está te abalando, tanto está te debilitando ou te travando. Você não voa porque você está de alguma forma patinando nesse cenário. Você é capaz, porque o Senhor é contigo, e Ele já deixou claro para você que Ele é aquele que te chama, é aquele que te capacita, é aquele que vai contigo e é aquele que te garante a vitória. Basta você assumir a responsabilidade, o tamanho do chamado, entender o seu propósito e fazer a diferença para a glória de Deus. E quarto, uma coisa que é importante saber, é que no meio de todo esses problemas cotidianos que nós vivenciamos, todo mundo tem boleto para pagar, todo mundo tem alguém doente na família ou fica doente,
Todo mundo passa por algum percalço, algum problema. E são ruídos, circunstâncias cotidianas que muitas vezes nos levam a perder o foco de qual é o nosso propósito. Eu acordo todo dia para quê? Para pagar boleto? Não. Qual é o teu propósito? Isso tem que estar claro. E as circunstâncias da vida que acontecem para todo mundo e que o inimigo usa para tirar nosso foco, não pode nos afastar do nosso propósito. Eu não posso jamais me esquecer porque eu acordo todo dia. Eu acordo todo dia para anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua poderosa luz. Eu acordo todo dia para glorificar o nome do Senhor através das minhas vidas, da minha vida, das minhas atitudes e das minhas palavras. Esse é o meu propósito. Mudar o mundo ao meu redor. Essa é a minha missão. Eu acordo todos os dias para transformar o mundo. Essa é a minha missão. Mas no dia a dia, aí quando eu vou para mudar o mundo, chega um boleto. Eu vou mudar o mundo, uma notificação no celular. Eu vou mudar o mundo, alguém vem com uma má notícia. Eu vou mudar o mundo, alguém bate no meu carro. E aí as coisas vão fazendo eu perder o foco. Lembra de Noé? Noé foi chamado, ele tinha convicção da sua identidade. Eu sou consolo, eu sou descanso, eu sou alívio. Ele sabia quem ele era. Ele então começou o seu propósito. Meu propósito, construir a arca, e a partir da arca, o Senhor vai mudar todas as gerações que vierem impactadas através da minha vida. A missão dele, construir uma arca. A Bíblia vai dizer que durante 100 anos Noé teve que construir essa arca. 100 anos. Não foram 100 dias, 100 anos construindo a arca. Imagina Noé todo dia entrando na floresta pegando madeira. Outro dia pegou madeira. Outro dia pegando madeira. E os seus vizinhos vendo ele pegar madeira. Claro. Nunca tinha chovido. E ele falando, eu vou construir um barco. Coisa de maluco. Todo mundo chamando ele de doido. Você é maluco, meu irmão? Que negócio de barco? Pra quê? Aqui tá longe. Não, eu vou construir. Ele entrava na floresta e pegava madeira. Entrava e pegava madeira. Imagina, chega o vizinho de Noé e fala assim, Noé, eu tô montando um barraquinho pra mim ali. Pô, me empresta a madeira dessa aí, velho. Aí ele, pô, tá bom, tem umas tábuas aqui sobrando, bota aí as tabinhas pra tu. Aí chega um outro vizinho e fala assim, Noé, pô, eu vi que tu deu umas tábuas pro colega ali. Pô, me dá umas tábuas também. Aí Noé ia para a floresta, tinha muita tábua sobrando, falou assim, toma aí também. Até que um filho de Noé chega para ele e fala assim, isso aqui eu estou inventando, tá? A história é minha. O filho de Noé chega para ele e fala assim, eita pai, todo mundo pedindo madeira, eu vejo nisso uma oportunidade. Pai, por que a gente não vende madeira? Por que a gente não monta uma madeireira, quem sabe, para a gente ganhar um dinheirinho? E aí começa a prosperar. Ele, pô, legal, montou uma vendinha, uma madeireira. E ele entrava na floresta todo dia, acumulava madeira, acumulava ali tábuas, e ele começou a vender as madeiras, prosperou, cresceu. Ele acordava para quê? Ele entrava na floresta para quê? Para pegar madeira. Será que ele não perdeu o foco? Poderia ter perdido o foco. Agora eu entro para pegar madeira, para vender, para fazer dinheiro, para enriquecer. Nunca podia perder o foco. Ele entrava na floresta para pegar a madeira para construir a arca. O problema é que todos os dias nós nos deixamos levar pelas dificuldades, pelas oportunidades, pelo nosso sucesso em algumas áreas. E isso vai nos deslumbrando e tirando um pouco o nosso foco. Daqui a pouco você vê, eu acordo para quê? Para fazer a minha empresa crescer. Eu acordo para quê? Para dar um sustento bacana para minha família. Eu acordo por quê? Porque eu preciso manter o meu ministério funcionando. Eu acordo por quê? Porque de alguma forma eu preciso ajudar algumas pessoas. Não. Nada disso pode ser o meu foco principal. Eu não acordo pela minha família. Eu não acordo pela minha empresa. Eu não acordo por essa igreja. Eu acordo para anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua poderosa luz. Tudo que eu fizer, seja na minha casa, nos meus negócios, no meu sucesso, no meu dinheiro, na minha fama, tudo deve glorificar o nome do Senhor e girar em torno do meu propósito, que é anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua poderosa luz. Tudo ganha um sentido. Quando eu começo a fazer das coisas, do meu sucesso, das oportunidades, ou até mesmo dos problemas, a minha motivação maior, o meu propósito, eu perdi o foco, me deslumbrei, mas que nós possamos voltar ao centro da nossa identidade.
quem você é. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Eu sou nação santa, geração eleita, povo adquirido, sacerdócio real. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua poderosa luz. Eu não era filho de Deus, mas agora eu sou o povo de Deus. Eu não tinha alcançado misericórdia, mas agora eu recebi a misericórdia, e por isso eu proclamarei para todo mundo, enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver recursos, tudo que eu fizer apontará para o meu propósito, que é anunciar as virtudes do Senhor a partir da minha vida. Por isso que muitos crentes perdem o foco, se deprimem, vivem ansiosos, não são realizados, não desenvolvem o seu ministério, o seu chamado, se deixam influenciar por pessoas, por más companhias, pela sua própria carne. Porque, como eu disse, o inimigo vai usar pessoas e circunstâncias, todas elas, para gerar conflito acerca da sua identidade. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou continuar assim, desse é o meu jeito, não tem como. Não tem como sim. Saiba quem você é, saiba para que você existe, e a glória será do Senhor no final de todas as coisas. Quando isso acontecer, pode vir vontade, pode vir falar o que for, pode a circunstância dar na canela. Eu sei para que eu acordo todos os dias, que é para glorificar o nome do Senhor, porque eu sei quem eu sou, eu sei quem me chamou, e eu sei para onde eu vou. Glória a Deus pela sua vida. E vamos ficar em pé e agradecer a Deus pela sua palavra. Você não é fruto do acaso. O inimigo vai fazer de tudo para gerar dúvida acerca da sua identidade. A sua identidade, quando é clara, aponta para o seu propósito. Você é filho amado, geração eleita, sacerdócio real. Seu propósito é anunciar as virtudes de Deus e transformar o mundo ao seu redor. Por mais que pareça desafiador, essa adversidade não é para te destruir, é para te promover. Você é capaz porque Deus é contigo. E jamais permita que as circunstâncias da vida te distraia acerca do seu verdadeiro propósito. Que palavra dura até, mas esclarecedora. Quando eu tenho consciência de tudo isso que a gente falou aqui, ninguém vai me influenciar, ninguém vai me tirar do foco, ninguém me tirar do propósito, que eu sei quem eu sou. Não mais aquele da identidade verde que diz que eu sou o Paulo Marcos Fortes de Oliveira dos Santos. Mas a identidade verde até diz, Paulo Marcos, santo, lavado, remido, comprado pelo sangue de Jesus. Esse é o meu novo nome. Deus olha para mim e me vê assim. Deus olha para você e te vê assim. E o inimigo vai tentar manchar. Ele vai tentar te roubar. Ele vai tentar destruir. Ele vai tentar, de alguma forma, te distrair. Mas poderoso é o Senhor, que te traz uma clareza acerca da tua identidade. E ninguém te resistirá, porque Deus é contigo. Vamos orar nesse momento? Se você tem alguma dúvida com relação a isso, ou se você se sente pequeno diante das adversidades, talvez você tenha se culpado até aqui, ou culpado o sistema, a educação, a sua mãe, o seu pai, ou o ambiente que foi gerado pelos problemas que você vivenciou. Eu sei que foi difícil. Sei que é muito mais fácil para uns do que para outros. Mas entenda, você está aí porque Deus quis que você estivesse aí, porque tudo vai ser transformado a partir da tua vida. Ao invés de vítima, você é aquele que vai trazer a solução. Ao invés do coitadinho, você é o herói dessa família. É para isso que Deus te chamou e a gente vai orar por isso. Deus, te louvamos. Te agradeço, Deus, pela sua poderosa palavra. Ó Deus, não permita que jamais tenhamos dúvidas acerca da nossa identidade. O inimigo tentou com Eva e conseguiu. Ó Senhor, o inimigo tentou com teu filho Jesus e não conseguiu. Ó Deus, mas eu te louvo porque eu sei que o Senhor é conosco. O teu Espírito Santo nos fortalecerá. E está deixando muito claro no nosso coração e na nossa mente quem nós somos. Nós não somos coitadinhos. Nós não somos vítimas do sistema. Nós não somos aqueles que são discriminados. Nós não somos viciados, drogados, prostitutos, prostitutas. Não!
Nós somos filhos do Rei, filhos de Deus, comprados, chamados para um propósito. Por isso, Senhor, que essas dúvidas jamais nos impeçam de vivenciar o nosso chamado. Existimos para a Tua glória. Existimos para um propósito. E eu tenho certeza que as futuras gerações serão impactadas a partir das nossas ações, a partir da nossa vida. Nossa casa será transformada, nosso bairro será transformado, a cidade será transformada, o país será transformado, o mundo será transformado a partir da nossa vida, das nossas atitudes, em vivermos o propósito para o qual nós fomos criados. Eu te agradeço, ó Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.